Desde os primórdios, a humanidade tinha curiosidade sobre o desconhecido. Foi ela que construiu um microscópio, capaz de descobrir partículas que ainda não conhecíamos, objetos e átomos de apenas 2 milímetros, presentes em nossos corpos e no meio ambiente. Devido a esse fator, fomos capazes de conhecer e aprender mais sobre os fenômenos físicos e químicos. Em 1808, o químico inglês John Dalton propôs o primeiro modelo atômico, onde o átomo poderia ser visto como uma esfera, por isso também chamado do modelo atômico da bola de bilhar. Essa esfera era maciça e, por isso, indivisível e indestrutível, e também era neutro, onde a carga positiva anula a carga negativa. Ele chegou à conclusão de que os átomos de mesmo elemento seriam iguais em relação à massa e ao tamanho. Por isso, a massa de um composto seria a maior das massas dos átomos dos elementos que o constituíam. O primeiro experimento de Thomson, na verdade, foi montado por William Crookes. Foi Thomson quem o realizou, e também foi Thomson que descobriu os elétrons. Thomson tinha a seu favor a eletricidade, diferente de Dalton. As figuras mostram a ampola de Crookes, onde temos um gerador com cargas positivas e negativas. Em cima está representado o polo negativo, que é o cátodo, e embaixo o polo positivo, que é o ânodo. Ao liberar um feixe de átomo, e como o átomo não possui carga, ele passaria direto, mas não foi o que aconteceu. Os átomos se aproximaram da carga positiva, e foi daí que Thomson tirou sua grande conclusão, de que o átomo apresenta partículas negativas. O modelo atômico de Thomson ficou representado como o modelo atômico do pudim de passas, onde tem uma parte positiva e em volta ficam as cargas negativas. Como foi mostrado anteriormente, o químico inglês John Dalton falava que o átomo era indivisível, maciço e esférico. Para verificar se os átomos eram maciços, o químico e físico Ernest Rutherford fez um experimento onde bombardeava uma fina lâmina de ouro com pequenas partículas positivas, as partículas alfa. Com isso, Rutherford observou que grande parte dessas partículas atravessava a lâmina, poucas não atravessavam e apenas algumas sofriam desvios. A partir disso, ele concluiu que parte do átomo é vazio, onde estão localizados os elétrons e também a existência de uma região onde está concentrada sua massa, chamada de núcleo, que deve ser positivo, que provoca uma repulsão nas partículas alfa. Quando Bohr criou seu modelo, ele se baseou na ideia de Planck, na qual a energia não seria emitida continuamente, mas em pequenos pacotes de energia que são chamados quantum. No modelo atômico de Bohr, existe o núcleo do átomo e níveis estáveis de energia ao redor do núcleo. Esses níveis são superfícies esféricas chamadas de estados estacionários, e nesses níveis os elétrons não emitem energia. O elétron que orbita o núcleo do átomo em um nível pode passar para o outro nível superior desde que receba uma quantidade certa de energia, e quando recebe, o elétron que se encontra nesse nível pode passar para o segundo nível, e ao retornar para o nível anterior, o elétron devolve a mesma quantidade de energia na forma de radiação. Bohr aplicou seu modelo ao átomo de hidrogênio, que possui um elétron ao redor do núcleo. Para este modelo, Bohr aplicou 4 postulados. O primeiro diz que o elétron descreve órbitas circulares ao redor do núcleo. O segundo diz que apenas algumas órbitas estáveis bem definidas são permitidas ao elétron. Essas órbitas são os estados estacionários. O terceiro postulado diz que o movimento do elétron entre estados estacionários só é possível se houver absorção ou liberação de energia pelo átomo. E o quarto e último postulado diz que a radiação eletromagnética é emitida se um elétron, movendo-se inicialmente em uma órbita de energia mais energética, se move para uma órbita de energia menos energética. Em 1926, o físico teórico alemão Werner Heisenberg criou o princípio da incerteza, afirmando que não é possível determinar com precisão e simultaneamente a velocidade e a posição de um elétron de determinado átomo. É possível ter a posição do elétron de forma isolada, porém, assim que se aumenta a precisão de um elétron, perde-se a precisão na determinação do outro elétron. Ou seja, quanto maior for a precisão da posição de um elétron no átomo, menos precisa será a determinação de sua velocidade de movimentação e vice-versa. Esse princípio é contrariado pelo modelo atômico de Bohr, que diz que o átomo tem elétrons que ocupam níveis de energia definidos.
Essa contradição impede de provar a validade do modelo de Bohr em termos científicos. Foi com base em experiências que se verificou que a luz apresenta um comportamento dual, ora como partícula ou como onda. E foi em 1924 que o físico francês de Broglie lançou a hipótese de que se a luz apresenta natureza dual, uma partícula também apresentaria características ondulatórias, afirmando que a todo elétron em movimento está associado a uma onda característica. Para ajudar a afirmar isso, o físico francês propôs a fórmula comprimento de onda igual à constante de Planck sobre a quantidade de movimento. No modelo do orbital atômico proposto por Schrödinger, diz que o elétron é uma partícula-onda que se movimenta no espaço. Devido à sua velocidade, o elétron permanece dentro do orbital, se assemelhando a uma nuvem eletrônica. São usados os números quânticos que permitem caracterizar o elétron por sua quantidade de energia. Essa caracterização é feita pelos números quânticos. Número quântico principal, que indica qual nível de energia pertence ao elétron, um número quântico secundário que se associa ao subnível de energia do elétron, um número quântico magnético que se refere ao orbital que é encontrado o elétron, e por último, o número quântico de spin, que se associa à rotação do elétron.